Fala galera, hora do Bizu de volta com mais um Top Temas Enem. Isso aí, gente. Aqui na hora do Bizu, mais uma vez, vamos trazer para você aqui no Top Temas Enem um tema que é muito importante para todo mundo que vai fazer prova de vestibular, prova de concurso, prova do colégio, não importa, cara. Análise combinatória é assunto certo na sua prova. E aí, cara, eu queria que você entendesse o seguinte. Esse assunto ele é um assunto muito grande. Não pela quantidade de fórmulas para você decorar, mas sim pela quantidade de diferentes problemas com os quais você pode se deparar, tá? Existe uma gama imensa de problemas que você pode resolver usando argumentos de análise combinatória. Desde os mais simples até os mais complicados, tá bom? Então, as ideias que eu vou mostrar para vocês a partir desse vídeo são ideias que vão resolver desde os problemas mais bobinhos que vão aparecer numa prova de vestibular, numa questão fácil, numa prova de colégio muitas vezes, até problemas um pouco mais complicados, mais sofisticados, que podem aparecer nos vestibulares mais tradicionais, tá bom? Então, para começar a análise combinatória, eu preciso de duas premissas básicas que você tenha na cabeça. Se você já sabe isso, tô feliz da vida. Se você não sabe isso bem, senta aí, preste atenção, porque é muito importante pra gente começar a nossa aula, beleza? Vamos lá. Gente, tudo começa com o chamado PFC, Princípio Fundamental da Contagem. Pensa no nome, cara, da matéria sobre a qual a gente está falando. Análise combinatória. O que é analisar? Analisar é você investigar, é você pesquisar, é você verificar. E combinatória vem da palavra combinar, né? Você mudar, trocar de posição, mexer, mudar. Então, a análise combinatória é uma matéria da matemática que basicamente lida com o processo de contagem. O que a combinatória faz, na verdade, é contar casos que podem acontecer para um dado tipo de problema, tá? Você pode pensar assim, mas será que isso é útil na vida real? Cara, isso é super útil. A análise combinatória é muito útil porque em vários problemas difíceis de matemática, você está usando argumentos de combinatória. Um exemplo muito simples. Imagina, por exemplo, que você trabalha no setor de correios. Eu tenho que entregar encomendas para uma determinada região. E eu preciso saber qual é o caminho que faz com que eu entregue as várias encomendas que eu preciso entregar no menor tempo possível e quais são as possibilidades que eu tenho dada a configuração da minha cidade. Esse é um tipo de problema de análise combinatória. É bem verdade que é um problema que vai usar argumentos computacionais. Você não vai fazer essas contas na mão. Você vai usar um computador para tentar enxergar qual é a melhor solução para o seu problema. Mas os argumentos que o computador usa são argumentos combinatórios, tá? Então a gente no vestibular lida muito com problemas de anagrama, com problemas de quantos números pares podem ser formados da forma tal. Eu sei que é bem verdade isso. Essa aí é a essência da análise combinatória. Na vida real, você pode usar análise combinatória em vários ramos da matemática, em vários ramos de problemas de engenharia, muitas vezes, problemas de computação, né? E problemas do mundo real, né? Da nossa vida. Às vezes a gente usa a combinatória sem pensar, né? Quer ver um exemplo muito simples pra gente começar? Esse exemplo aqui, ó. Imagina que a gente está fazendo uma festa junina e a gente quer escolher quem vai ser a noiva e quem vai ser o noivo lá da festa junina, né? E a nossa festa vieram 3 homens candidatos para serem os noivos, né? E 4 meninas para serem as noivinhas. E a gente quer saber quantos casais diferentes a gente pode fazer, né? De quantas formas diferentes eu posso escolher um casal para essa minha configuração de festa junina. É um problema bobo, é um problema muito simples. E repara que o jeito que eu vou usar para contar quantas são as configurações possíveis é o que você naturalmente faria se colocando na posição de quem vai tomar as decisões. Imagina, por exemplo, que é você que vai tomar as decisões. Você vai pensar primeiro o quê? Bom, vamos lá. Eu tenho 3 homens para ser o noivinho do casal e tenho 4 meninas para serem as noivinhas do casal, tá? O que eu tenho que fazer? Naturalmente, escolher um homem e escolher uma mulher. Quando você escolhe um homem e depois escolhe uma mulher, ou o contrário, tanto faz, né? A ordem nesse caso aqui de escolher homem primeiro e mulher depois não faz diferença na conta, né? Na conta não faz diferença alguma, tá? A forma que você usa para escolher essa galera é a forma usual que você faria no meio da festa. Como é que você faria isso? Bom, você faria o seguinte. Se eu tenho 3 homens para escolher, imagina, por exemplo, que eu escolhi esse homem aqui, ó. Esse primeirinho aqui, ó. Escolhi esse cara. Então eu tinha 3 homens para escolher, mas eu quis escolher esse. Eu tinha 3 possibilidades para homens e eu escolhi aquele ali. Bom, beleza. Dado que você escolheu esse cara aqui, a sua próxima decisão é escolher uma menina. Ou seja, a sua próxima decisão ela é uma decisão sucessiva a essa
independente dessa. Por que independente? Porque escolher esse cara não atrela quem vai ser a menina do casal. Eu posso escolher esse cara com essa menina, ou eu posso escolher esse cara com essa menina. As decisões que você toma são sucessivas e independentes. E aí, por exemplo, se você escolheu esse cara aqui, eu vou escolher agora a próxima menina. Bom, vou escolher essa menina aqui. Repara o seguinte, se eu escolhi essa menina, veja bem, para cada escolha de homem que você tem 4 escolhas diferentes de menina. Como assim? Eu poderia ter formado o casal homem 1, mulher 1. Homem 1, mulher 2. Homem 1, mulher 3. Ou homem 1, mulher 4. Eu decidi, na minha escolha, homem 1 e mulher 4. Então, para cada homem, você tem 4 opções de menina. Então, você tem 4 opções de menina para esse cara. 4 opções de menina para esse. E 4 opções de menina para esse. Na verdade, quantos casais diferentes você poderia formar? 4 mais 4 mais 4, que é 4 vezes 3. Que é essa continha aqui, olha. 3 vezes 4, portanto, 12 casais. Então, são 12 casais diferentes que você pode fazer. Repara, por que 3 vezes 4? Porque eu tenho 3 homens. Então, a primeira decisão que eu vou ter é qual é o homem que eu vou escolher. Tenho 3 possibilidades, porque são homens diferentes. E depois disso, eu vou tomar a segunda decisão, sucessiva a essa, independente dessa. Tenho 4 meninas para escolher. Então, quando eu tenho 2 decisões sucessivas e independentes, o número de formas de você tomar as 2 decisões, né, a primeira decisão e a segunda decisão, é a multiplicação das quantidades, das formas diferentes que você pode escolher cada uma dessas decisões. Esse é o princípio chamado princípio multiplicativo. É aquele que você aprende no colégio. Falou e multiplica. Tem que tomar um cuidado, porque nem sempre as coisas são assim. E não é por culpa da matemática, é por culpa do português. Então não é porque você falou o e que você vai multiplicar sempre. Em grande parte dos problemas, sim. Mas não decora essas frases de efeito, porque muitas vezes elas levam você pro buraco, tá? Se eu vou tomar decisões sucessivas e independentes, eu posso multiplicar as formas de tomar cada uma delas para tomar decisão 1 e decisão 2, beleza? Um outro exemplo, que é o exemplo de baixo, agora é o exemplo aditivo. O que é o exemplo aditivo? Imagina, por exemplo, que eu estou na cidade A e eu quero chegar na cidade B. Para sair da cidade A e chegar na cidade B, eu tenho 2 linhas de ônibus disponíveis para sair de A e chegar no B. E são linhas diferentes. Eu tenho 3 linhas de transporte alternativo diferentes, tá? 3 linhas de transporte alternativo diferentes. Se eu quero sair da cidade A e chegar na cidade B, de quantas formas diferentes você pode tomar a decisão de qual meio de transporte utilizar? Esse é um exemplo muito simples. Você pensa assim, bom, ou eu pego o ônibus ou eu pego o transporte alternativo, tá? Ônibus eu tenho 2 linhas diferentes, transporte alternativo eu tenho 3 linhas diferentes, então tem um total de 5 formas diferentes? 5 formas, que é o 2 mais 3. 2 mais 3 igual a 5. Bom, por que 2 mais 3 e não 2 vezes 3? Porque repara bem, as decisões que eu tomo aqui nesse caso são decisões mutuamente excludentes. Ou seja, se eu tomo a primeira decisão, né, de ir de ônibus, por exemplo, eu excluo automaticamente as outras decisões possíveis, as outras formas possíveis de tomar essa decisão. Então, por exemplo, se eu vou pela primeira linha de ônibus, eu necessariamente não vou pegar a segunda linha de ônibus, muito menos transporte alternativo. Então, a decisão que eu tomo aqui, ela é mutuamente excludente a essa. Quando eu vou tomar decisões que são mutuamente excludentes, como é que eu tomo as 2 decisões juntas, né? Uma coisa ou outra. Você basicamente soma as possibilidades de cada uma. Que é o que você aprendeu no colégio como... fala ou soma. Cuidado, não é sempre que eu falo ou, eu vou somar sempre, tá? Nesse caso, eu vou somar porque são decisões mutuamente excludentes. Então, para tomar a decisão 1 ou a decisão 2, eu somo simplesmente as formas de você tomar cada uma das decisões separadamente, tá? Esses 2 princípios são os princípios que vão nortear toda a análise combinatória que você vai aprender nesses vídeos aqui na Hora do Bizu, tá bom? Uma outra premissa importante é a premissa da noção de fatorial, tá? Isso aqui, na verdade, não é uma coisa exclusiva da combinatória. O fatorial não é uma ferramenta que você usa na combinatória. Ele é um tipo de número que aparece com muita recorrência nos problemas de combinatória, e aí faz sentido a gente apresentar isso aqui para você, tá? Mas a noção de fatorial é uma noção simplesmente aritmética, né? É uma coisa bem mais complicada no ensino superior, que tem a ver com uma função gama bem esquisita lá, mas deixa isso quieto. Mas a função fatorial, da forma que a gente aprende aqui na análise combinatória,
ela é muito importante para você reduzir o tamanho das respostas. E você vai entender por que isso acontece, tá? O que é por definição fatorial, gente? Fatorial de um número é a multiplicação de todos os números de 1 até esse número que você pensou. Então, por exemplo, tem o número 3. O que seria o fatorial de 3? 1 vezes 2 vezes 3, que dá 6. Por exemplo, pensei no número 10. O que seria o fatorial de 10? O 10 fatorial, dessa forminha aqui, né? Colocando uma exclamação do lado. O 10 fatorial, ele é a multiplicação de todos os números de 1 até 10. Todos os números naturais. A nossa noção de fatorial só faz sentido aqui na combinatória em números naturais, porque eu estou contando coisas. Não faz sentido contar coisas e o resultado ser 0,5. Isso não faz sentido, tá? Então, a noção de fatorial, ela prescinde que o número seja um número natural. Então, para um número natural, o que é n fatorial? É a multiplicação de todos os números de 1 até n. Então, n vezes n menos 1, vezes n menos 2, até 3 vezes 2 vezes 1. Tá bom? Então, por definição, gente, o fatorial ele começa assim. 0 fatorial é 1, por definição, tá? E a partir daqui, você define a forma fatorial usando uma recorrência. Como assim uma recorrência? N fatorial é n vezes n menos 1 fatorial. Ou seja, o fatorial de um número é o fatorial do antecessor multiplicado por esse número que você pensou. Ou seja, o que seria 10 fatorial? É 10 vezes 9 fatorial. E o que seria 9 fatorial? 9 vezes 8 fatorial. O que seria 8 fatorial? 8 vezes 7 fatorial. Até você chegar no 0 fatorial, que por definição é 1. Tá bom? Então, por que eu coloquei essa definição para você entender? Em alguns problemas de análise combinatória, a noção de fatorial vai ser super importante. Por exemplo, imagina que eu tenho 4 pessoas diferentes e essas 4 pessoas diferentes vão, sei lá, formar uma fila. E eu quero saber quantas filas distintas você pode formar com essas 4 pessoas diferentes. Como é que você faria essa conta? Bom, se eu tenho uma fila, eu vou ter 4 posições para cada uma dessas pessoas, tá certo? Imagina que o começo da fila é aqui, o término da fila é aqui. Eu tenho 4 pessoas diferentes. Qual é a primeira decisão que eu vou ter que tomar? Qual é a pessoa que vai ocupar a primeira posição? Então eu tenho 4 formas diferentes para escolher uma pessoa. Então eu boto um 4 aqui. Beleza? Aí imagina que eu escolhi essa pessoa aqui. Agora sobraram 3 pessoas. Quantas pessoas diferentes eu posso colocar aqui? 3. Aí imagina, por exemplo, que eu escolhi essa pessoa aqui. Sobraram 2 pessoas. Quantas pessoas eu posso colocar aqui? 2 pessoas. Aí imagina que eu escolhi essa pessoa. Sobrou essa, que é a única possibilidade para a última posição da fila. Repara que são 4 decisões sucessivas e independentes. Como é que eu faço para calcular o número de filas? Basta que eu multiplique esses 4 números. E esse resultado, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 24, a gente define como sendo o 4 fatorial, tá? Então, fatorial não é uma peculiaridade da combinatória. Ele, de tanto aparecer na combinatória, faz sentido que a gente defina para a gente começar a reduzir o tamanho das respostas que a gente vai encontrar, tá bom? Então, essas são as premissas básicas para a gente entender para onde nós vamos rumar nas nossas próximas aulas de combinatória, tá bom? Se liga aí. Bom, galera, nessa parte do vídeo agora, o que nós vamos fazer? A gente vai apresentar para vocês os 3 principais casos de contagem da análise combinatória. Presta atenção. São os 3 principais casos, não são os únicos, são os casos especiais. São aqueles que aparecem com mais frequência nos problemas. São as contas que você mais vai executar na hora de resolver um problema de análise combinatória, mas não são os únicos casos, tá? Se você entender bem o que se faz em cada caso, você naturalmente consegue transportar essas ideias para problemas um pouco mais sofisticados, que têm ideias um pouco mais diferentes, tá bom? Então é importante que você entenda bem o que se faz em cada um desses casos especiais, para depois a gente estender essas coisas para problemas mais difíceis, tá bom? E na resolução dos problemas você vai entender como você encaixa cada uma dessas continhas do teu problema de combinatória. E para isso, cara, é muito importante que você tenha na cabeça o seguinte: o problema de combinatória ele começa na leitura do enunciado. Então é muito, mas muito importante que você leia com muita atenção o enunciado para entender de verdade o que você vai fazer em cada tipo de problema, tá bom? Então, vamos começar pelos casos especiais. Eu vou explicar cada um desses casos. Eu espero que você consiga arquitetar na cabeça esse diagrama de possibilidades que você pode encontrar para resolver um problema de combinatória do vestibular, tá bom? Vamos lá. Gente, olha só. Se você viu aí, ó, aqui no quadro eu coloquei basicamente os 3 principais casos, que são arranjo, permutação e combinação. Bom,
Eu coloquei a parte teórica primeiro para você dar uma olhada, tá? Se você dar um print aí, fica à vontade, beleza? E eu quero que você entenda, cara, cada uma dessas coisas com muita atenção, tá bom? Vamos lá. Basicamente, em combinatória, o que você faz? Você conta coisas. Essas coisas que você conta, a primeira coisa que você faz é a seguinte, é se perguntar, as coisas que eu estou contando, né? As decisões que eu estou tomando, são decisões que envolvem coisas diferentes ou iguais entre si? Essa é uma primeira pergunta importante, tá? Imagina, por exemplo, você vai numa geladeira buscar um refrigerante para você tomar numa lanchonete, uma padaria. Então você tem várias latas de refrigerante do mesmo sabor, né? Vários refrigerantes de guaraná, vários refrigerantes de uva, enfim. Dependendo do que você queira escolher, né? Escolher uma lata ou escolher uma outra lata de refrigerante pode não fazer diferença nenhuma para você, né? Imagina que eu quero o sabor guaraná. Aí eu abro, aí no stand eu tenho 6 latas, todas da mesma marca. Faz diferença qual é a lata que você vai tomar? Não faz diferença, porque as latas são iguais entre si. Agora, se eu quero tomar um refrigerante, eu posso escolher entre guaraná, entre coca, entre uva, né? Então, os sabores são diferentes. Então, a escolha de sabor faz sentido nesse problema, porque os sabores são diferentes. Então, a primeira coisa que você se pergunta é a seguinte, as coisas que eu vou escolher são iguais ou diferentes entre si? E isso tem que ficar muito claro no enunciado. Quando não ficar claro, aí a gente vai ter umas outras artimanhas para entender isso muito bem, tá bom? Então, o primeiro problema que você pode pegar em combinatória é o problema de arranjo. O que é um problema de arranjo? Arranjar significa eu ter um conjunto de coisas diferentes e desse conjunto de coisas eu quero pegar uma parte desse conjunto de coisas e eu quero ordenar. Por exemplo, imagina, por exemplo, uma corrida de Fórmula 1. Você tem, sei lá, 20 corredores que vão correr uma partida de corrida de Fórmula 1. Só que o pódio final, os vencedores, são apenas 3, o primeiro, o segundo e o terceiro. Então, dados 20 corredores de Fórmula 1, quando eu vou montar o pódio de primeiro, segundo e terceiro colocados, apenas 3 corredores vão subir ao pódio. E esses 3 corredores, entre si, possuem uma ordenação, porque o primeiro colocado é diferente do segundo, que é diferente do terceiro. Estar na primeira posição é diferente de estar na terceira posição. O mesmo corredor não pode estar em 2 posições diferentes. Então, as coisas que eu estou escolhendo são diferentes e entre elas existe uma hierarquia, existe uma ordem. Então, nesse tipo de problema, você vai executar a ideia do arranjo, tá? A fórmula do arranjo é essa formulazinha aqui, ó. Então, N é o número de coisas que eu tenho para escolher, ordenar, né? E K é a quantidade delas que eu quero ordenar, tá bom? Então, é como se fosse fazer uma lista, um pódio, né? N coisas, eu quero fazer um pódio com K coisas. Como é que se faz essa conta? N fatorial sobre N menos K fatorial, tá? Eu odeio particularmente que você decore as fórmulas de combinatória. Só que tem um problema. Particularmente, o vestibular do Enem exige que você entenda, primeiro, o que é um arranjo, o que é uma permutação, o que é uma combinação. Ele exige isso de você. E segundo, ele exige que você conheça essa notação. Não só o vestibular do Enem especificamente, tá? Mas outros vestibulares no Brasil. Então eu estou colocando essa fórmula aqui para você conhecer, mas na hora de resolver um problema, eu não preciso usar a fórmula de forma alguma. O princípio fundamental da contagem vai te safar muito bem, tá bom? Então o problema de arranjo é, dadas N coisas distintas, o que você quer? Você quer ordenar, então a ordem faz diferença, K coisas, e esse K tem que ser menor ou igual a N. Se são K coisas, ou seja, um extrato dessas N coisas, as coisas que você coloca para ordenar também são diferentes entre si, elas têm ordem entre si, então o problema de arranjo tem 2 detalhes. A essência dos elementos que você escolhe e a ordem deles. Fechado? Beleza? Então lembra do problema da Fórmula 1. É sempre legal você decorar um tipo de problema para você atrelar esse tipo de problema à ideia de combinatória que você usa para contar. Tá bom? Beleza. Próximo problema, que é o problema mais frequente em combinatória, o problema de permutação. Permutar é mudar por, ou seja, é você reordenar. Então um problema de permutação basicamente é um problema de você ordenar coisas. Exemplo, na primeira parte do vídeo a gente falou sobre a fila, né? Eu vou formar uma fila com 4 pessoas. Eu tenho 4 pessoas, eu quero formar uma fila com 4 pessoas. Então o que é uma permutação? Dadas N coisas distintas, o que você quer? Você quer reordenar as N. Se eu quero reordenar as N coisas, qual é a conta que eu faço? É a conta de permutação. Permutação de N elementos é N fatorial.
O bom da notação de fatorial é que ela, por definição, já é a noção de permutação. Então, o que seria 5 fatorial? É ter 5 coisas e reordenar as 5 coisas. O número de maneiras de reordenar essas 5 coisas é 5 fatorial. Beleza? Bom? E finalmente, gente, o problema de combinação, que é o segundo problema mais frequente em combinatória. O que é combinar? Combinar, dentro da análise combinatória, significa escolher sem hierarquia, escolher sem ordem. Como assim? Vou te dar um exemplo. Imagina, por exemplo, que você está no seu colégio, na sua escola, na sua sala de aula tem 30 alunos e a direção da escola quer fazer um grupo de 5 pessoas, que vai ser uma delegação que vai representar a escola numa competição olímpica, tá? Essas 5 pessoas que serão selecionadas, primeiro, são pessoas diferentes, obviamente, e segundo, é uma delegação de 5 pessoas. Não existe a priori uma ordenação entre elas. É uma equipe de 5 pessoas. Geralmente não tem um primeiro, segundo, terceiro cara da equipe. Uma equipe de 5 pessoas. É um grupo de 5 pessoas. Pensa no seu grupo de amigos. Não existe um primeiro amigo, um segundo amigo. Existe um grupo de amigos, pessoas que não têm ordem entre si, tá? Então, dadas N coisas diferentes, eu quero escolher K coisas diferentes. Ou seja, dado um conjunto de N coisas, eu quero formar um subconjunto de K coisas. E esse K, mais uma vez, é menor ou igual a N. E como é que você faz isso? Você usa essa notaçãozinha aqui. Combinação de N coisas tomadas em grupos de K coisas. Como é que você faz isso? N fatorial sobre K fatorial vezes N menos K fatorial. Então, mais uma vez, gente, minha ideia com essa parte do vídeo é mostrar para vocês quais são os casos especiais e quais são as notações que você usa, porque elas podem ser importantes no vestibular, tá? Na hora de resolver um problema de combinatória, eu não necessito saber essas fórmulas aqui. Você consegue resolver os problemas de combinatória sem a utilização dessas fórmulas, mas é importante que você conheça, porque as opções para você marcar o gabarito, elas podem estar escritas com essas notações aqui. Então é importante que você conheça isso muito bem, tá bom? A gente vai começar agora a fazer vários tipos de problemas que envolvem arranjos, permutações, combinações. Então fica ligado, você vai ter dicas importantes, bizus super maneiros para cada tipo de problema específico desses casos especiais e outros casos que podem usar ideias parecidas com essas aqui. Tá bom? Vamos lá!